muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Este panel, bueno, ustedes han visto la variedad y la versatilidad, no solamente geográfica, sino de género que hay en él. Vamos a estar recorriendo las experiencias panameñas, también de Portugal, Colombia y Brasil. Obviamente, el tema que nos ha tocado de por sí es desafiante. Imagínense, desafíos para la transformación digital del Estado. ¿Cuántas oportunidades se generan? Y basado en eso, quisiera empezar un poco este conversatorio hablando de las experiencias que han vivido cada uno de nuestros panelistas para poder dar inicio luego a un ciclo de preguntas y respuestas en las que desearía con muchísimo gusto que ustedes también participen. Así que bienvenidos todos a este conversatorio. Le damos la palabra al participante panameño. Buenos días a todos. Primeramente, muchas gracias al CAF por la organización de este evento y a todos los participantes y miembros del panel. Como asesora del Despacho Superior de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, el desafío más grande que nosotros hemos encontrado en nuestra administración, que la próxima semana cumple 5 meses, ha sido basado en cinco puntos principales. Y el primero de ellos, el primer desafío es que encontramos unas instituciones que fueron diseñadas de una manera burocrática, con toma de decisiones centralizadas y sobre todo basadas en la desconfianza. Esto lo que genera es que nuestras instituciones sean muy difíciles de cambiar y que sean poco dinámicas. Y el cambio que nosotros necesitamos realizar lo estamos diseñando a partir de la creación de células que se llaman las direcciones de innovación, que ha sido una estrategia que planificamos de ver cómo a partir de esta pequeña célula nosotros podemos ir modelando un ecosistema que pueda hacer que el resto de la institución se vaya contagiando con esta energía, con este cambio. Se dice que el 10% de los funcionarios públicos de las instituciones y de los países desarrollados ya están enfocados en temas digitales. Lastimosamente en nuestro país esa cifra ni siquiera alcanza el 0.5%, y ya de ahí entonces estamos denotando uno de los principales problemas que nosotros estamos teniendo, que es el segundo punto, el factor humano. Para nosotros el factor humano es de tal importancia que dentro de la propia institución hemos buscado reinsertar personas y profesionales que en diferentes ramas habían salido a estudiar del país, temas geoespaciales, temas de innovación, temas de ciencia de los datos, ya que en nuestro país el desarrollo de estas profesiones está bastante incipiente. Y esto nos ha permitido tener un ecosistema dentro de la propia institución disruptivo, con personal comprometido, con ganas de hacer que este país salga adelante, con ganas de lograr la transformación digital. El tercer punto es la voluntad política. Para nosotros, el empoderamiento que nos ha dado el señor Laurentino Cortizo, presidente de la República, ha sido muy importante, lo que sustenta la toma de nuestras decisiones y que los grandes cambios y transformaciones que hagamos sean sostenidos por él y que tengan ese empoderamiento de su parte. El cuarto punto que nosotros hemos desarrollado es un plan de acción acompañado de recursos económicos. Sabemos de que para todas estas transformaciones es indispensable la obtención de recursos económicos basados en un plan de acción. Nosotros este 16 de diciembre vamos a estar lanzando nuestra agenda digital que hemos llamado Agenda 2020, que en un principio solamente es para el próximo año, debido a que estamos diseñando nuestro plan quinquenal que esperamos tener en el primer cuatrimestre del próximo año. Este plan nos va a permitir tener un modelo en el cual el Ministerio de Economía y Finanzas pueda sostener y podamos solicitar los recursos que sean necesarios para lograr nuestra meta. Y por último punto, el liderazgo. Todo este trabajo sin un liderazgo fuerte, sin compromiso, que permita que todas las partes interesadas confíen en el plan que estamos llevando a cabo, es una pieza fundamental. El liderazgo empieza desde nuestro presidente y que cada uno de nosotros sienta de que tiene un pedazo de ese gran cambio, esa gran transformación que va a ser el legado que nuestra administración va a dejar.
Muchas gracias. Gracias. Sara, cuéntanos un poco cómo es tu experiencia desde un país como Portugal, que sirve obviamente en esto de la transformación del gobierno a un gobierno digital como un caso de éxito y un caso a emular por Panamá. Bienvenida. Gracias. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de congratular o CAF pelos seus 50 anos, pela atividade que tem vindo a desenvolver para o desenvolvimento sustentável da região. Em segundo lugar, agradecer o convite para estar aqui a apresentar um pouco a nossa experiência neste debate de ideias, que é também muito enriquecedor para nós, e agradecer também ao Governo da República de Panamá por nos receber nesta iniciativa. Bem, em Portugal, eu diria, pegando aqui também nas palavras que ouvimos aqui da experiência do Panamá, os problemas são mesmo um pouco por todo o lado. E se temos vindo a ser apontados como, de alguma forma, um caso de algum sucesso na transformação digital da administração pública, é porque nos preocupamos nesta transformação digital em colocar a transformação da administração pública à frente da estratégia tecnológica. No fundo, todas as administrações públicas dos vários países têm um legado de excesso de regulação, excesso de hierarquia, trabalhar em silos, até um ponto que quase que trabalham de costas viradas para os cidadãos e empresas que servem, gerando alguma insatisfação por parte deles e até mesmo incompreensão e falta de confiança. E, portanto, a transformação digital é uma oportunidade para virarmos esta página, mas é uma oportunidade para transformarmos este modo de estar se enquadrarmos num movimento de transformação de cultura, de organização, de forma de trabalho e não só de introdução de tecnologias digitais. E, portanto, em Portugal temos algumas iniciativas no âmbito da estratégia digital e eu apontaria cerca de 4 aspectos que me parece importante para o sucesso daquilo que é a estratégia digital em Portugal. Em primeiro lugar, a estratégia digital começa por ter um princípio orientador de foco no cidadão e empresas que são servidas. Como é que isto é conseguido? Em primeiro lugar, na própria decisão de prioridades de medidas a desenvolver. Portanto, o que vamos fazer no domínio da transformação digital. E isto em Portugal é feito através de processos participativos. O programa Simplex é um deles, o Orçamento Participativo de Portugal é outro. Portanto, são programas em que se ausculta a cidadão, auscultam-se os funcionários públicos, numa tentativa de perceber quais são os problemas que mais os afetam e quais são as suas expectativas para com a administração pública. Uma vez decidido então o que fazer, passa-se então ao como. E no como também é importante não virar as costas aos cidadãos a quem servimos. É importante que desde o início se perceba exatamente qual é o problema que o cidadão sente, através de processos de investigação, e que se desenhe com ele soluções futuras, através de iniciativas de cocriação e de experimentação. Portanto, em Portugal criámos há cerca de 2 anos uma unidade orgânica que é o Laboratório de Experimentação da Administração Pública, que visa precisamente acompanhar estas medidas junto dos cidadãos em processos de cocriação e capacitar a administração pública. Em segundo lugar, diria que está outro aspecto extremamente importante e que vi aqui do painel primeiro, que também é muito relevante aqui no Panamá, que é a questão da inclusão. É muito importante ter cuidado para que a transformação digital não seja um veículo de acentuar desigualdades. Em Portugal, o fator de exclusão não é o acesso à rede, portanto, em Portugal a maioria dos portugueses tem acesso a banda larga, internet banda larga no seu telemóvel, mas há outros aspectos, nomeadamente a literacia digital, portanto, perceber a quem se está a dar dados, perceber a linguagem da administração pública, que é muito difícil, é muito técnica, e, por fim, há também alguns cidadãos que têm necessidades especiais. Portanto, é muito importante que todas as iniciativas no âmbito da transformação digital tenham também este foco. Em terceiro lugar, e obviamente muito importante, trabalhar de uma forma colaborativa e cooperativa dentro da administração pública e também fora.
É extremamente importante não repetir os erros do passado, portanto, que a transformação digital e que os novos serviços digitais não sejam entregues ao cidadão em múltiplos portais, com múltiplos processos, obrigar o cidadão a inserir os seus dados muitas vezes em vários portais e serviços digitais diferentes. E para conseguir isto, que é um dos grandes desafios da estratégia digital em Portugal, é preciso ter um modelo de governança assente, um programa de transformação digital ao nível nacional, que cubra todas as áreas e todos os setores da administração pública. Por fim, também gostaria de chamar a atenção para outro aspecto que também me parece muito relevante, que é a inovação vinda de baixo, vinda do servidor público. Nós podemos ter muitas estratégias de transformação digital, decididas ao nível do governo, ao nível dos órgãos dirigentes das várias instituições, mas no fim do dia, quem entrega serviços são os funcionários públicos. E quem conhece muitas vezes os problemas e que pensa nas soluções são os funcionários públicos que estão na base do sistema. E é, portanto, muito importante derrubar alguns silos culturais que existem na administração pública, em que os funcionários públicos raramente são ouvidos para poderem explicar aquelas ideias que têm para melhorar o seu serviço. E, portanto, nós temos também em Portugal um programa de apoio à inovação na gestão da administração pública que estimula precisamente e permeia as equipes de funcionários públicos que tenham boas ideias para implementar no seu domínio. Gracias. Agustinio, 7 años viviendo en Colombia. Conversábamos hace poco. Biólogo y doctor en ciencias biomédicas. Bienvenido. Cuéntanos tu rol desde el Centro para la Cuarta Revolución Industrial para América Latina, del Foro Económico Mundial. Listo, pues gracias Yolanda y buenos días a todos. Primero, empezar por agradecerle al gobierno panameño por la invitación, a la CAF, felicitarlos por los 50 años y todos los hallazgos que se han logrado, pues de impacto importante para no solo la sociedad civil como tal, sino todos los actores a nivel institucional. El centro es un centro afiliado a la red global de Centros para la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial, que fueron creados con un propósito a la vez muy sencillo, pero complejo de implementar. Y realmente lo que queremos es responder a una pregunta. ¿Cómo podemos maximizar el impacto de la tecnología de avanzada en la vida de las personas, apuntando al desarrollo sostenible, incluyente y cerrar brechas más allá de ampliarlas? Obviamente que eso es un contexto sencillo, porque realmente el mensaje es poderoso, pero complejo a la hora de implementar. Dadas las idiosincrasias, se habló un poco de eso en el panel de la mañana, de los diferentes países y regiones dentro del mismo país. Para hacer eso, hay 3 cosas que definimos como focos estratégicos. Primero, hay un tema de articulación muy fuerte en que tenemos que ser muy buenos. Y la articulación es de nuestra empresa-Estado y muy vinculado a la sociedad civil. ¿Cómo somos capaces de identificar oportunidades de impacto, teniendo en cuenta lo que queremos en temas de plan de implementación, generar para solucionar temáticas como corrupción, productividad, cambio climático, etc. O sea, realmente retos grandes y desafíos que son globales. Y para hacer eso es muy importante un ejercicio de entendimiento de lo que está pasando en el mundo en 3 pilares. ¿Qué pasa en tendencias tecnológicas a nivel global? Las perspectivas de adopción de mercado y, por supuesto, el tema de marco normativo y política pública. Es en la convergencia de los 3 que queremos articular esos actores para entender dónde debemos generar los proyectos, y ahora en una próxima ronda de preguntas les puedo poner algunos ejemplos. Ahora bien, cuando uno mira esos 3 pilares, realmente el foco operacional de nosotros está muy asociado al marco normativo. Esa es la acción de primer piso del equipo. Pero sí tenemos que traer a la mesa los aliados para adopción tecnológica y entender realmente qué impactos va a generar, ya sea el sector público o privado. Lo segundo que tenemos que hacer muy bien, una vez tengamos la capacidad de articulación, es estructurar las soluciones. Y esa solución puede ser un piloto de introducción de una nueva tecnología, una secretaría de suministros, por ejemplo, en licitaciones públicas con blockchain. O puede ser cómo en el sector privado generamos guías y buenas prácticas a la hora de tomar decisiones de cómo adquirir e implementar inteligencia artificial en las organizaciones. O puede ser un marco mucho más sombrilla, como el proyecto al cual somos colaboradores del Foro Económico Mundial y del G20 en una alianza de ciudades inteligentes. Entonces hay una cantidad de proyectos diferentes que se pueden generar y tipologías, pero que responden siempre a esos principios de lograr un resultado tangible y realmente cambio
a la hora de cómo realizamos este tipo de procesos y queremos impactar a la sociedad. Y la tercera cosa es un tema de generar cultura y awareness, porque obviamente hay muchas discusiones sobre las barreras y riesgos y nosotros lo que queremos mostrar es que esto, sobre todo, si nos unimos alrededor de esta temática, es una oportunidad. Y como tú mencionabas, el centro fue creado inicialmente en Medellín, en Colombia. Fue el quinto centro a pertenecer a la red de centros globales del foro. Hoy ya hay 9, si no me equivoco, y hay otros que vienen a camino. Y eso nos da realmente una perspectiva muy interesante a la hora de mirar cómo integrar actores a nivel global, pero sobre todo el entendimiento, como decía Sara, que muchos de los problemas y los retos uno logra identificarlos en diferentes países y regiones en el mundo. Yo creo, hablábamos ahora, Leticia, también sobre eso, cuando uno mira, por ejemplo, el paralelismo Brasil-Colombia, o ahora que tenemos nuestros primeros proyectos, uno con la CAF, con María Isabel Mejía, se me le quita el sombrero a ti y a Carlos Santizo, mil gracias, o otro que tenemos con Costa Rica. Entonces ahí nos ve la dinámica de querer realmente actuar de forma diferente al pensar en la potencia que podemos tener como una red. Eso bajo una premisa de que las pequeñas acciones realmente sí pueden cambiar el mundo. Cuando uno habla de intentar ayudar a solucionar el gran red de corrupción, yo me acuerdo de unos datos, y esos datos ya son 2017, pero la OECD hizo un estudio, dice que el 20-25% de contratación pública en el mundo, estamos hablando de más de 4 trillones de dólares, se pierden por corrupción, y en Colombia es más del 5% del PIB. Yo no sé para ustedes, pero para mí eso es mucha plata. Y sobre todo, no solo la cantidad, sino el impacto que tiene. Entonces, uno empieza a ver ejemplos concretos del día a día operacional. Hay casos desafortunados, como tuvimos en Colombia, de fraudes asociados a procesos de licitación pública en el programa de alimentación escolar para las escuelas públicas. La pregunta es, ¿con tecnología qué podemos hacer? Y ahora más tarde, si quieren, le hablo de ese proyecto. Por supuesto. Leticia, bienvenida a Panamá. Estamos felices de tenerte porque es una persona cuyo diálogo va a incidir mucho en la toma de decisiones de algunas personas en este panel y también los que nos ven por la transmisión en vivo. Leticia conecta modelos de innovación con el Estado. Ya saben que contratar con el Estado a veces puede ser una carrera de resistencia y de larga distancia, así que bienvenida y cuéntanos de tu experiencia. Eu queria primeiramente agradecer o convite da CAF, do Governo do Panamá, de estar aqui hoje. É um prazer poder compartilhar com vocês um pouco da experiência do Brasil nesse processo de transformação digital e inovação no setor público. O Brasil vem avançando bastante porque é um investimento já que vem sendo feito nos últimos 20 anos. Então, começou no início dos anos 2000, com toda a construção do marco regulatório para o governo eletrônico, onde a gente começou, dentro do setor público brasileiro, a comprar pela internet, conseguir ter precificação e modelo de precificação eletrônico para o governo, para as compras públicas. Depois, em 2011, a Lei de Acesso à Informação também foi um pilar importante para garantir transparência. Então, esse é um ponto que o Brasil avançou muito, né, no sentido de disponibilizar dados e informações que hoje são públicos, diferentes órgãos, desde o nível municipal até do nível federal. As informações hoje elas estão disponíveis para o cidadão. Por último, em 2016, a gente também teve um marco regulatório muito importante, que é o marco da Lei da Inovação, que permite a experimentação de novas tecnologias a partir da encomenda tecnológica. Então, startups podem começar a pilotar e prototipar soluções junto com o governo. E, recentemente, agora em 2018, o governo federal lançou uma estratégia de transformação digital para o Brasil, mostrando quais são os pilares principais que a gente deveria focar e que pode gerar um ganho de até 5,7% do PIB. Então, isso vai desde, por exemplo, ter um acesso único, um cadastro único, onde a gente tem a informação do cidadão, né, de forma unificada, porque isso não é uma realidade hoje no Brasil. A gente tem uma série de documentos, uma série de dados e informações sobre o cidadão, até a questão da digitalização de serviços públicos, que pode reduzir em mais de 90% os custos dessas transações, dessa burocracia. Então, o governo federal, né, o governo Brasil como um todo, vem avançando. A gente tem, nesse governo recente, um ministério 100% dedicado a essa pauta da desburocratização. 3.300 serviços públicos, desde emissão de passaporte, carteira de vacinação e outros serviços, estão sendo digitalizados. Então, esse já é um avanço
importante, né, no cenário brasileiro, mas essa é uma pauta ainda muito técnica, é uma pauta que fica na mão de especialistas e muitas vezes de servidores dentro dos ministérios, do Ministério de Ciência e Tecnologia ou do Ministério de Desburocratização ou de Planejamento e Gestão. E é nesse contexto que nasceu o trabalho do Brasil Lab, que é a organização que eu lidero, e é importante mencionar que o Brasil Lab não é uma organização do governo, é uma organização da sociedade civil, então é uma ONG, é uma organização sem fins lucrativos, que é patrocinada por uma rede de empresas e indivíduos que acreditam na importância da gente conversar e fomentar a pauta de transformação digital no Brasil. A verdade é que o governo ele vai sofrer essa disrupção mais cedo ou mais tarde, então é importante que o governo seja protagonista dessa agenda e não mero espectador, e a sociedade civil se mobilizou em torno dessa pauta, e a gente criou o Brasil Lab há 4 anos atrás, justamente para difundir qual que vai ser o impacto da inteligência artificial, blockchain, robótica e outras tecnologias na vida das pessoas, né? Passa pelo governo, porque o governo, no final do dia, é o maior prestador de serviços, 40% do PIB brasileiro está na mão do governo, mas a gente precisa entender qual que vai ser o impacto disso na população, nas pessoas. E foi aí que a gente criou, então, o Brasil Lab, há 4 anos atrás, muito também para responder o cenário de corrupção que a gente estava vivendo. O Brasil está enfrentando, né, uma crise muito complexa, tanto uma crise fiscal, quanto uma crise econômica, jurídica e de combate à corrupção. Em 2016, quando a gente criou o Brasil Lab, a Lava Jato ela estava no seu ápice, então todos os escândalos, a gente tinha diariamente, né, isso sendo coberto nos principais jornais, todas as delações, etc., tudo isso saindo e mostrando um Brasil que é difícil, muitas vezes, da gente aceitar. E aí a ideia do Brasil Lab foi ir na contramão dessa narrativa e mostrar que existe sim um Brasil que dá certo, né? Que é um Brasil extremamente empreendedor. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, a gente tem um ecossistema de mais de 13 mil startups. Ano passado, nós atraímos em torno de $1 bilhão de capital de risco, a gente tem já os primeiros unicórnios brasileiros. Então, por que não pensar em convocar essas startups, essas soluções, para que elas também atuem junto com o governo e resolvam os problemas complexos do governo, seja na área de educação, na área de saúde e etc. Então, foi por isso que a gente criou o Brasil Lab, que é esse primeiro hub conector entre startups, entre o setor privado e o setor público, buscando reconstruir o elo de confiança do setor privado brasileiro com o setor privado, né, o setor público. Durante 4 anos, a gente tem um programa de aceleração, então já aplicaram no nosso programa 1.200 startups, e eu acho que esse é um indicador, esse é um número muito forte, né? A gente falar de 1.200 empreendedores que querem pensar em modelar soluções para governo, que querem entrar, mesmo com um cenário tão incerto, um cenário jurídico tão incerto, acho que esse é um número muito forte. E o que a gente faz no nosso programa de aceleração, a gente fica 4 meses com esses empreendedores, então de 1.200 a gente apoiou diretamente 85, então essas 85 ficaram conosco durante 4 meses, e basicamente o que a gente ajuda essas startups é entenderem como que elas podem vender soluções para governo numa estratégia B2G, Business to Government, né? Então, muitas startups hoje têm modelos B2B, Business to Business, B2C, Business to Consumer, ou muitas vezes até B2B2C, mas poucas pensam em estratégias B2G, e o que a gente está promovendo é justamente como que a gente consegue modelar essas soluções e a gente faz com que essas soluções entrem dentro do setor público. E como que a gente faz isso? A gente tem hoje 30 prefeituras credenciadas ao Brasil Lab, então, nessa linha de focar no governo local, essa foi também a nossa estratégia. Então, tem um movimento importante, como eu estava comentando no início, do governo federal, desses marcos regulatórios nos últimos 20 anos, mas a gente sabe que os problemas estão no município, né, estão na cidade, então a gente tem um olhar muito específico para as cidades, e esses prefeitos, esses gestores públicos, eles nos dão quais são os principais desafios, quais são as demandas, seja na área da saúde, na educação, ou mesmo na área meio, né, de processos internos. A partir dessas demandas, a gente convoca startups a construírem soluções, e ao longo desses 4 meses, a gente faz muito essa construção customizada para endereçar a tecnologia para atingir esses principais pontos do governo. Então, só para dar um exemplo,
A gente tem uma startup hoje trabalhando com 90 cidades no Brasil e fazendo a gestão do programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, né, muito importante no Brasil. Os municípios faziam isso de forma completamente desestruturada, porque é um repasse do governo federal para o governo estadual, depois para o governo municipal. Então, quando chegava na mão do município, eles não tinham controle nenhum para quem estava indo aquele benefício, se estava indo da forma correta, etc. E agora, com essa startup que a gente conectou, essa gestão está sendo feita de forma inteligente, integrada, inclusive utilizando tecnologias como inteligência artificial e dando uma previsibilidade de eventuais fraudes no sistema. Então, são histórias como essa que mostram que, no Brasil, esse ecossistema de GovTechs, né, que são essas startups que estão modelando para governo, isso já está acontecendo, já tem um ecossistema maduro. Acho que um desafio ainda, um pilar que está faltando, é a questão de investimento. Então, fundos de investimento 100% voltados a GovTechs, isso ainda não é uma realidade no Brasil, e é o próximo passo que a gente acredita que é importante, porque muitos fundos hoje têm regras de compliance, e eles falam para as startups para não vender para governo, então é um ponto que a gente tem que travar. E acho que uma outra questão, analisando, né, daqui para frente quais são os desafios, eu acho que é uma questão do lado do setor público, da gente capacitar os servidores para o que vai ser essa revolução 4.0, né? O que vai ser esse governo 4.0? Existe uma assimetria de informação muito grande, então a gente vê que os gestores públicos eles não entendem qual que vai ser o impacto da inteligência artificial, qual que vai ser o impacto do blockchain e outras tecnologias. Então é muito importante que esse conhecimento também vá para o setor público, para que ele consiga direcionar os próximos passos. Então, em linhas gerais, esse é o trabalho que a gente faz, e no futuro a gente quer trabalhar cada vez mais com os gestores públicos, capacitando esses gestores para que eles utilizem tecnologia no dia a dia. Muchísimas gracias. En el caso nuestro, Panamá, hablaba Leticia de ejemplos tangibles de cómo el uso del gobierno digital y también apalancado por el conocimiento tecnológico de los innovadores ha ayudado a tener un gasto público mucho más eficiente. Vemos también casos como India, que tiene más de 1.000 millones de habitantes, donde todos tienen un solo número de identificación personal, y con ese solo número se le puede dar, por ejemplo, trazabilidad a lo que esas personas reciben en conceptos de subsidios estatales. Quisiera saber si en el caso de Panamá y la estrategia o la Agenda 2020 se tiene planificado algo como esto u otras iniciativas para poder hacer del gasto público un gasto más eficiente. Excelente pregunta. La verdad es que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver de que ya se está publicitando de que a través de las ferias de Lima se va a solicitar la cédula para la venta del arroz. Ese es el primero de nuestras iniciativas, debido a que cada bolsa de arroz que el Estado le da está dándole más de $9 de subsidio a esa persona por cada bolsa. Y para nosotros era interesante poder identificar cuántos y a quiénes se le estaba brindando este subsidio. Adicional de esto, tenemos otras estrategias basadas en la creación de lo que se llama el Portal del Ciudadano. Y toda nuestra Agenda 2020, el centro es nuestro ciudadano. Mejorarle la calidad de vida del ciudadano para nosotros es nuestra prioridad. Y la idea es que en este Portal del Ciudadano, el ciudadano también pueda observar todos los subsidios que de una manera recibe. Desde que se monta en el metro o que se monta en el metrobús, ya está recibiendo subsidios. Y esto es importante, poder tener esa información para la toma de decisiones. Ese es como el primer punto que nosotros estamos desarrollando. Y adicional, Dios mediante, en febrero vamos a estar lanzando nuestra plataforma en donde vamos a bancarizar al ciudadano. Tenemos un proyecto, en febrero vamos a lanzar más de 200.000 tarjetas prepago. No voy a hacer propaganda de la marca, pero vienen Visa y vienen Mastercard, que son el primer paso para que el ciudadano esté bancarizado y que nosotros podamos darle los subsidios desde una beca hasta un subsidio de una red de oportunidad, para que el ciudadano entonces también pueda utilizar y hacer uso efectivo de estas ventajas de la tecnología. Dios mediante, en el mes de febrero vamos a tener nuestro primer lanzamiento y creo que de esta manera podemos iniciar este proceso de poder tomar decisiones basadas en información. Sara, quisiéramos hablar
seguir extendiendo un poquito este tema de lo que es el bienestar social y el desarrollo del gobierno digital. Y quisiera que nos comentaras un poco con los estándares sociales que ha alcanzado recientemente Portugal, qué tanto ha tenido que ver la transformación digital en ese comportamiento y si nos puedes ampliar un poco de cómo ha sido. Bem, a transformação digital em Portugal, para além de assentar nos tais componentes que falei há pouco, de uma estratégia una e que abrange todo o setor, foi conseguida à custa de alguns pilares tecnológicos muito importantes. Portanto, este aspecto que estávamos aqui a comentar da identificação do cidadão é crucial. Também existia na administração pública portuguesa há alguns anos registros, na altura em papel. As várias organizações da administração pública, nos seus vários setores, faziam os seus registros em papel, dando números aos processos organizados só dentro da sua instituição. E, portanto, isto não só tornava impossível a tomada de decisão, porque era impossível cruzar informação até estatística, como também para o cidadão era muito difícil interagir com a administração pública com uma carteira cheia de cartões e sem saber, muitas vezes, porquê tantos cartões e qual o cartão a usar. Portanto, o cidadão muitas vezes não percebe quando vai viajar e, portanto, tem direito a uma proteção de saúde num país estrangeiro, não sabe qual é a área da administração pública que lhe dá esse benefício. Portanto, a questão da identificação foi muito importante. Portanto, em Portugal, pela nossa Constituição, não podemos ter um número único de identificação, temos vários números setoriais, portanto, um número da Justiça, um número das Finanças, um número da Saúde e um número da Segurança Social, mas conseguimos consertar estes quatro números num único cartão físico, que é um cartão com chip, e que, portanto, ao mesmo tempo que nos resolve a identificação no âmbito de um atendimento presencial, e talvez analógico, talvez em papel, também nos resolve a identificação digital segura quando nos dirigimos à administração pública através de sites. Este é um aspecto basilar, a segurança na identificação e conseguir com que o cidadão não tenha múltiplas passwords e que os sites na administração pública não sejam acedidos através de username e password, que é um meio não forte da autentificação e, portanto, não é suficientemente seguro para a maioria dos serviços públicos a desempenhar. Outro aspecto muito importante é também criar mecanismos de interoperabilidade. Portanto, também na altura em que desenvolvemos esta versão eletrónica do nosso cartão de cidadão, criou-se uma plataforma de interoperabilidade que permite circular dados entre diferentes organismos do Estado. Esta circulação de dados terá que ser validada por regulamentos legais. Na administração pública não tem direito a aceder a todos os dados do cidadão, portanto, só aqueles que estão regulados por lei, ou então, alternativamente, e como diz o Regulamento de Proteção de Dados Europeu, por consentimento expresso do cidadão. Hoje em dia, ambas as vertentes de identificação e interoperabilidade fazem-se muito através de canais móveis. Portanto, temos também uma vertente móvel de identificação digital, numa app, através da geração de códigos one-time password, portanto, códigos únicos, ou através de push notifications para os telemóveis. Aquilo que verificámos de há uns poucos anos para cá é que, tendencialmente, o acesso à internet pelos nossos cidadãos e pela maioria dos cidadãos por todo o mundo é tendencialmente através de dispositivos móveis. E, portanto, um cartão físico não é um meio muito conveniente para aceder a serviços de um governo digital. É muito importante criar estes mecanismos também seguros através de dispositivos móveis. Portanto, eu diria que estes dois aspectos são cruciais para iniciar. E depois temos também um outro conjunto de plataformas muito importante, aquelas que disponibilizam serviços. É muito importante que o Estado consiga ter um portal generalista de acesso a serviços públicos,
que o cidadão não precise de conhecer muitos portais da administração pública e que, através de um único URL, de um único portal, possa aceder aos serviços públicos numa lógica das suas necessidades, numa lógica de evento de vida e não tanto numa lógica qual é a instituição da administração pública que disponibiliza esse serviço. Portanto, por baixo disto, há um trabalho imenso de uniformizar linguagens, que são muito diferentes de entidade para entidade da administração pública, fazer alguma governança de dados. Portanto, é importante que quando integramos processos num único portal, que se perceba o que é que cada um das entidades da administração pública entende por um dado que às vezes parece ser o mesmo, mas não é. Portanto, e ter um foco muito grande na usabilidade destes serviços. Portanto, nós temos uma grande oferta já de serviços públicos em ambiente digital, estamos um pouco mais atrasados na sua adoção. Portanto, claramente, estratégias de comunicação e estratégias de concessão de componentes digitais acessíveis e co-criados com o cidadão são muito importantes para o sucesso da transformação digital do Estado. En esta digitalización de datos, ¿qué tan vital es generar la confianza en los gobiernos en una época de liqueos de información, de ataques cibernéticos y en el que la confidencialidad del ciudadano está cada vez más expuesta? É verdade que a confiança é essencial para a adoção, não só a confiança como também a ética. Todos os projetos, como eu disse, todos os projetos de troca de dados e de recolha e processamento são legislados ou consentidos expressamente pelo cidadão, mas isso não chega para trazer a confiança do cidadão, porque o cidadão raramente conhece todos os diplomas legais que existem. Portanto, é importante haver formação. Nós, em Portugal, temos um programa designado InCode 2030 que se destina a fomentar a competência digital a todos os níveis, desde a escola até à reciclagem de funcionários, com conteúdos que, no fundo, promovam o conhecimento sobre quais são os dados que eu posso fornecer, em que circunstâncias, em quem posso confiar. E, portanto, temos muitos conteúdos neste domínio circular nas redes digitais, para que haja alguma awareness, alguma sensibilização da população para estes domínios. De qualquer forma, em Portugal, não temos uma cultura de grande desconfiança com a administração pública. Regra geral, os cidadãos confiam no Estado e, portanto, quando lhes são solicitados dados, geralmente os entregam. É muito importante que a administração pública perceba, através de códigos de ética que estamos também a desenvolver, nomeadamente para a reutilização de dados, porque a reutilização de dados raramente é legislada, não é? Portanto, hoje em dia as entidades da administração pública encerram em si mesmo um grande manancial de dados que não estão ainda devidamente explorados, mas nesta fase em que estamos a dar os primeiros passos para a reutilização destes dados, nomeadamente através para a concepção de modelos de inteligência artificial, é muito importante conhecermos os limites, não é? E percebermos até que ponto é que é ético utilizar dados que nos foram concedidos para outros fins. Portanto, este tema será um tema em grande debate também em Portugal no próximo ano e penso que por todo o mundo. E estamos a olhar também boas práticas de outros países e temos alguns compromissos sobre a governação de dados, portanto, tentar tratar os dados de forma segura. Por outro lado, abrir os dados à sociedade civil, porque os dados encerram um grande valor económico. Também queremos estimular o sentido inverso. Muitas vezes diz-se que a administração pública não partilha os dados com a sociedade, mas as empresas privadas também não o fazem. E, portanto, nós, para desenvolvermos bons modelos de análise, de definição de padrões e depois de progressão no conhecimento, é muito importante juntar os dados provenientes de todos os setores, público, privado e social. E, portanto, eu diria que esta questão da segurança e da confiança tem uma vertente tecnológica, obviamente, de segurança
nos data centers, no processamento de dados, e para isso há muitas normas. Algumas delas começam a ser obrigatórias também nos nossos centros de dados, mas mais do que isso há uma questão ética e cultural que eu penso que é o grande desafio que vamos abraçar nos próximos anos. Agustinho, hablaste del tema corrupción, una palabra que al igual que el desafío de tratar de desarrollar en lo que es el gobierno digital, el combate a esa corrupción también es algo que nos une a los países de América Latina. Quisiera saber específicamente si tienes algunos casos que nos puedas compartir de cómo la transformación hacia un gobierno digital ha podido frenar cadenas de corrupción sistemáticas en algunos países. Si quieres te comento un poco lo que estamos haciendo en el centro y en Colombia, que se ha venido avanzando. Yo empezaría por decir que cuando uno habla de gobierno digital, los ejemplos ahora que Sara mencionaba de la transformación digital, introducción de tecnologías de avanzada, hay que entender muy bien que los retos son no solo de la implementación de tecnología y impacto en eficiencia operacional y servicio al ciudadano, sino asegurar que realmente a la medida que el sector privado se va moviendo en esa transformación digital, el gobierno puede hacerlo igual. Entonces, Colombia tiene unas iniciativas muy importantes que permiten eso, un tema de infraestructura y renovación de infraestructura TIC para asegurar la conectividad al 100% de los colombianos. Eso es una subasta pues, que sale ahora, y si Dios quiere queda ya activo para arrancar a permitir que todos los colombianos tengan acceso a esa conectividad y ojalá pues, con la calidad que amerita y a un costo pues, que sea eficiente, como discutíamos en el panel de la mañana. Pero luego hay cosas de interoperabilidad, intraoperabilidad, identificación ciudadana, autenticación electrónica, o sea, todos los procesos que realmente son mínimos para entender cuál es el cambio hacia el gobierno digital que se requiere para aplicar los diferentes servicios como tal. Ahí es bueno, y ya le voy a pegar al tema de corrupción, pero es bueno también tener en cuenta qué significa estos cambios en gobierno digital. El otro día tuve la oportunidad, pues la fortuna, estaba en una reunión en que estaban diferentes agencias gubernamentales, superintendencias, de diferentes sectores económicos, estaban diferentes ministerios, lavado de activos, agencias tributarias, en fin, una cantidad de jugadores que realmente lideran la discusión a nivel de reglamentación, seguimiento y vigilancia, y discutíamos una temática nueva, si deberíamos regular o no. La preocupación, o una de las preocupaciones principales que tenían al final de la reunión es venir, realmente, ¿quién va a hacer el seguimiento y la vigilancia? En algo nuevo. Son los mismos ministerios y las superintendencias y levantaban la mano. A ver, nosotros, pues, importante regular, pero la regulación nueva implica una serie de acciones y obviamente con eso vienen oportunidades, riesgos, barreras que hay que gestionar. Específicamente en tema de corrupción, nosotros tenemos ya un proyecto, es un piloto que estamos implementando en el área de blockchain. Y es un piloto pues, que arrancó desde San Francisco, el centro que existe allá de la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial. Está involucrada Quantstamp, que es la empresa pues, que desarrolla el blockchain como tal, el software. Está la Secretaría de Suministro de Medellín, donde lo implementamos precisamente para atacar ese problema del programa de alimentación escolar que les mencionaba en licitaciones públicas. Está la Universidad Nacional, está Berkeley, estamos nosotros, está Colombia Eficiente. Entonces, cuando uno empieza a ver y recordando las tres cosas que tenemos que hacer bien, cultura, awareness, articulación, estructurar soluciones, ese es un ejemplo en que tenemos tecnología ya caminando en un piloto, estamos observando los resultados y al lado estamos desarrollando las guías y buenas prácticas. Porque una vez tengamos los resultados, que pueden obviamente como pilotos ser positivos o implicar nuevas iteraciones del proceso, tenemos 7 o 8 ciudades en Latinoamérica listas para intentar implementar eso en sus propios procesos. Y ya la pregunta es, bueno, si lo hacen en instituciones públicas para el programa de alimentación escolar, ¿cómo lo haces más transversal a procesos de diferentes tipos a nivel municipal? Y estando Colombia Eficiente es una gran oportunidad de ellos retomar esas buenas prácticas y ponerlo a un nivel ya más nacional. Entonces, es el tipo de proyectos que estamos haciendo para realmente tener resultados concretos y poder con base en la implementación de la tecnología, la adopción de la misma y una premisa de escalabilidad de lo que hacemos con esas buenas prácticas y guías.
Aprovecho para mencionar un par de proyectos más que creo que es interesante cuando ahora les mencionaba ciudades inteligentes. Eso es una alianza de ciudades inteligentes del G20, en que el Foro Económico Mundial y nosotros aliados pues, al centro de San Francisco quedamos en la Secretaría Técnica. En ese proyecto van a participar 50 60 ciudades del mundo y vamos a poder seleccionar varias aquí en Latinoamérica. Es una oportunidad muy grande porque el proyecto realmente lo que quiere es tener una base de trabajo por los próximos 2 o 3 años en que se generen hojas de ruta de adopción de tecnología y la parte política pública, los insumos, o sea, estándares dependiendo pues, de los actores que vamos a involucrar, ya sean startups o todo lo que sea necesario realmente para solucionar los retos que se identifiquen a nivel de las ciudades, con la claridad de que las ciudades tienen retos que pueden ser más o menos priorizados, ¿cierto? Después de eso viene un trabajo gigante, que es cómo vamos a empezar, pues la hoja de ruta está, ¿ahora qué? ¿Cierto? ¿Cuál es el trabajo de hacer para realmente a nivel técnico desarrollar los proyectos que vienen desde ahí? Pero hay otras temáticas en que estamos trabajando. Entonces hoy, cuando uno ve las sombrías ciudades inteligentes, con Costa Rica, con el Ministerio de Telecomunicaciones, también se les quita el sombrero, pues porque en 4 o 5 días firmamos un acuerdo de intención para trabajar en 5G, en ciudades inteligentes de inteligencia artificial. Y es donde viene, yo creo que lo bonito de la agilidad, de no ser una organización meramente gubernamental, pero realmente enfocada en el problema para buscar la solución. Entonces, ya con Brasil conversando, con la Expresia tienen testbeds para 5G, ¿cierto? Hay otras ciudades y países de Latinoamérica que están buscando, venga, yo estoy interesado realmente mirar cómo se implementa tecnologías más rápidamente para tomar decisiones de cómo eso genera nuevos procesos de monetización y eso termina impactando el desarrollo económico y social al final. Y hay proyectos más transversales sobre el tema de talento, que es uno de los retos pues, más grandes que vivimos hoy. Hay muchos esfuerzos del país en temas de cultura, pero desarrollo de talento y competencias que el mercado laboral hoy está exigiendo, ¿cierto? Pero nosotros desde el centro lo vemos como una foto más holística, más transversal, y va desde no solo entender, listo, hay un esfuerzo importante para responder a esa demanda hoy, eso es clave, hay que responder ya, horizonte 1 de trabajo, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta, el Foro Económico Mundial y otras entidades lo están haciendo, cuáles son las competencias del futuro, y 3, 4 años es demasiado, tiene que ser 10 años. Ya es urgente. Y la claridad de que eso, si está bien hecho, obviamente es un poco futurología, pero si está bien hecho nos ayuda a tomar decisiones en inversión en infraestructura, investigación, desarrollo e innovación, ¿cierto? Donde empujar principalmente una región latinoamericana tan dependiente en una vocación económica de extracción y materias primas. Entonces hay que entender realmente esa dinámica y cómo eso termina generando valor. Y realmente eso pensando hacia el futuro, pero pensando en el presente, hay un estudio que nos gusta siempre hacer referencia y ya no me acuerdo, creo que fue Stanford, había una de las preguntas del estudio que querían preguntar a los niños de hoy, de 8 o 9 años, qué querían ser cuando sean mayores. Y comparaban con la generación mía, y aunque yo parezca millennial, no soy, listo. Entonces, la generación mía, ¿qué contestaba? Pues, científico, bombero, policía, yo quería ser héroe, no sabía qué era eso en esa época, pero bueno, entonces, los niños de hoy, ¿qué contestan? 5 en 10, influencer, youtuber. A ver, no, ni riesgos, no puede pasar. Que uno, bueno, pero no podemos dejar eso pasar, porque eso sí es una foto realmente peligrosa de que tenemos de la sociedad donde vivimos. O sea, hay realmente que empujar en temas de talento de una forma mucho más holística, y ese es parte de los retos bonitos que yo creo que tenemos. Cuéntanos por qué no puede pasar, cuando hay toda una generación que hoy está en educación básica que dice, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser influencer, y tienen TikTok, Instagram, cuentas, canales en YouTube. Lo que pasa es que esos canales y esas plataformas son claves, pero hay que saber cómo usarlas. Hay que dotarlos de la sensibilidad, del sentido común, la forma como nos integramos a utilizar esas propuestas de valor con impacto en la sociedad. Que uno que otro sean, atención, influencers, youtubers puede ser utilizado en el buen sentido también, ¿cierto? Pero realmente, si no hacemos algo rápido, vamos a estar ante un escenario que si hoy tenemos situaciones interesantísimas, discusión socioeconómica, manifestaciones, etcétera, ¿qué va a pasar en los próximos 10, 20 años? Aunque el paradigma, y recuerden, todos estamos aquí unidos bajo los ODS, 2030, ¿sí o no? 2030. Hay un estudio que salió ahora que decía que si aplicáramos todo el conocimiento y tecnología que tenemos acumulado, y el conocimiento afortunadamente es acumulativo,
estaríamos impactando en más de 50% de los objetivos, las metas. Vamos como en 18, ya no me acuerdo el dato. O sea, realmente es ese tipo de impacto que no podemos dejar tener. Ese es el cambio que tenemos que buscar. Leticia, hablando precisamente de ese impacto, conversábamos unos minutos antes de empezar este conversatorio y comentábamos de la gran conectividad que pueden tener algunos países latinos y el acceso a la tecnología móvil, celular, pero que eso no necesariamente está impactando en la vida de las personas. Brasil, por ejemplo, comentabas que las personas pasan en promedio 9 horas de su día, o sea, un día entero de trabajo, conectados al celular, pero básicamente para entretenimiento, nada que mejore su calidad de vida. Cuéntanos cuál ha sido el estudio e la introspecção que se hace desta narrativa. Claro. O Brasil é um país hoje conectado. A gente, em termos de infraestrutura, a gente tem uma boa cobertura. As pessoas, né, têm uma estatística de que existem 2 celulares, 2 smartphones por indivíduo no Brasil. Então, a gente tem acesso, mesmo as classes C, D e E, as classes menos favoráveis, elas também têm acesso à tecnologia, à internet. A questão é que o custo dessa internet compromete muito da renda dessas pessoas, né? Então, o custo não é tão alto quando comparado com outros países, mas como essas classes elas ganham muito pouco, até um salário mínimo, o custo da internet compromete bastante a renda dessas pessoas. Mas existem programas de acesso à internet nas escolas, isso já é uma realidade no Brasil, muitas escolas conectadas. O grande desafio é mudar o uso da internet para um uso de entretenimento. Então, essas 9 horas que o brasileiro hoje gasta na internet, ela é especificamente para entretenimento. Nós somos o 3º país maior no Facebook, 2º maior no Instagram. Então, somos um país conectado, utilizamos as redes sociais para nos comunicarmos e mantermos nessas relações, mas ainda utilizamos muito pouco para a questão de educação e cidadania digital. Acho que essa questão da cidadania digital é um ponto muito importante, né? Ainda é um desafio muito grande, porque a relação de confiança hoje no Brasil do brasileiro com o setor público é muito baixa. Então, já existe uma desconfiança muito grande de usar o equipamento público presencial. O que dizer da internet? E muitas vezes isso não funciona, quer dizer, tem toda uma burocracia mesmo, é uma coisa que eu falo muito, que existe um esforço dos governos hoje, por conta, eu acho que a questão da crise brasileira, que a gente estava falando, da crise econômica, no fim, gerou uma oportunidade, porque as prefeituras, os governos estaduais, eles estão com uma capacidade de investimento muito estrangulada, então eles entendem que a inovação e buscar mecanismos de diálogo com a sociedade civil, com a academia e com as startups pode ser um caminho do enfrentamento dessa crise. Então, acho que esse é um ponto muito positivo, porém, esses gestores públicos, muitas vezes, eles levam para o mundo digital a mesma burocracia do mundo físico. Então, eu costumo dizer que a e-burocracia, né? Basicamente, é você repetir todos os trâmites burocráticos de cadastros, de acesso, etc., no mundo digital que você vê no mundo físico. Então, tem um desperdício muito grande de recursos, porque não existe um planejamento dessa reconstrução de uma prestação de serviços digital. Então, acho que um ponto que a Sara comentou e que a gente compartilha muito dessa visão no Brasil Lab, a grande mudança de paradigma vai ser a partir do momento que o servidor, que o gestor público colocar o cidadão como ponto focal na construção dessa política pública. Então, a gente precisa entender onde que aquele indivíduo mora, como que ele acessa a internet, quais são as condições, que tipo de programa ele precisa, qual que vai ser a trilha, né, a jornada. É muito trazer para o setor público a mesma visão de user experience das startups, né, trazer para o governo essa visão de startup, de como que a gente coloca o usuário como ponto focal na construção desse processo. Então, acho que esse é um ponto essencial. No Brasil, acho que é um esforço ainda muito grande, como eu estava comentando, porque, além da sociedade civil, que é o trabalho que o Brasil Lab vem fazendo, de conscientizar as pessoas do quanto que é importante a gente falar disso, não é uma pauta técnica, não é uma pauta que tem que ficar refém na mão de especialistas, a gente tem que entender quais são as profissões do futuro, o que precisa ser ensinado hoje na escola pública para garantir que essas crianças, né, vão ter emprego no futuro. Então, é uma construção e é um diálogo que a gente precisa ter cada vez mais com a sociedade, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa conscientizar os gestores de que eles são pioneiros nesse processo, eles precisam protagonizar essa construção também. Então, acho que esse é um desafio muito grande quando a gente está falando também desse diálogo e dessa relação de confiança entre o setor público e a sociedade de modo geral. Si hablamos de pioneros, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia de todos esos innovadores, de todos esos chicos muy tecnológicos que se acercan a la organización
tratando de venderle, ofrecerle un producto, un servicio al Estado y se encuentran con este enorme aparato estatal que nada tiene que ver en la forma en la que piensan. ¿Cómo ustedes han coadyuvado para que estos dos mundos, que muitas vezes não têm nada em comum, coexistam? Perfeito. Os empreendedores, como eu comentei, né, ao longo desses 4 anos foram mais de 1.200 empreendedores, 85 que a gente trabalhou diretamente, e acho que o perfil desses empreendedores é um perfil muito diverso. A gente tem empreendedor que tem uma perspectiva mais social, que eles são mais mission-driven, então eu tenho empreendedores de edtechs, né, startups de educação, que entendem que eles não vão gerar impacto vendendo apenas para o setor privado, porque hoje 70% das escolas no Brasil são públicas. Então, para você ter impacto, você precisa fazer um trabalho junto com o setor público. E uma parte desses empreendedores que entendem que vender para o governo é um mercado muito importante, uma vez, claro, são negociações mais longas, são processos mais morosos, mas uma vez que você entra, são contratos numa escala muito maior e contratos de mais médio e longo prazo. Então, eu tenho um perfil de empreendedores que tem esses dois olhares, um olhar mais para mission-driven, né, de foco de impacto social, e um olhar mais visando o governo como mercado. Do outro lado, os gestores públicos, eu acho que tem, como eu estava comentando, gestores que entendem que não têm mais capacidade de entregar soluções sozinhos. Os problemas da sociedade hoje são cada vez mais complexos. A gente tem uma crise financeira no Brasil muito grande, uma crise de confiança muito grande, então os gestores começam a se abrir para esse diálogo, porque eles entendem que eles precisam buscar a solução também vindo de outros lugares, e, ao mesmo tempo, a gente tem gestores que estão, sim, cada vez mais antenados com as transformações do século XXI. Então, esse servidor do futuro, que a gente vai precisar dessas competências do futuro, discutindo tecnologia e implementando tecnologia no dia a dia, né? Sejam tecnologias para utilização, ou sejam tecnologias para a gente discutir a questão de cibersegurança, cloud, como é que a gente vai hospedar esses dados do cidadão, toda essa proteção que é importante. Tem servidores hoje que estão cada vez mais abertos e querem esse tipo de conhecimento. Eu acho que ainda é um desafio de como que a gente vai oferecer esse conhecimento rápido, porque precisa ser rápido, porque essa revolução não vai esperar. Agustinho me ha pedido a palavra. Bueno, para agregar un símil lo que estamos haciendo, porque las startups son uno de los stakeholders que hemos intentado entender cómo los involucramos, pero no tanto en una perspectiva solo GovTech, sino realmente estimular más posibilidad de acceso al mercado, ¿cierto? Y hemos hecho preguntas alrededor de, bueno, si uno quiere realmente generar oportunidades, que es necesario principalmente en estas tecnologías en las cuales nos hemos enfocado, que son Internet de las Cosas, inteligencia artificial y blockchain. Entonces, la respuesta ha sido, pues, obviamente que eso es multivariable. Hay un tema de infraestructura física, hay un tema de acceso al mercado de clientes, hay un tema de desarrollo de negocios, porque muchas startups no están listas, incluso para el sector privado, aunque tengan la tecnología. Entonces, hay un proyecto muy interesante, precisamente para responder, y se me ocurrió contarlo, que me parece muy interesante, Leticia, lo que están haciendo. E incluso juntamos un gestor de real estate, una empresa que es capaz de dotar ese real estate de una capacidad en conectividad mucho más alta que el resto de las ciudades. Es un piloto en Medellín. Ruten, que es el Centro de Desarrollo de Negocios, va a entrar en la parte de aceleración de desarrollo de negocios, y ubicado, es todo un edificio, ubicado en el edificio están empresas anclas grandes que tienen interés en estas temáticas asociadas a tecnología avanzada, y la idea es atraer y poder gestionar en esos espacios testbeds y rebox en temas regulatorios. Ahí es donde entramos nosotros. Ese es el tipo de reticulación realmente interesante que uno puede hacer, y si eso funciona, tenemos la Agencia Nacional de Innovación que se impulsa, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Tecnologías, a ver cómo lo escalamos, y por supuesto pues los observadores de los otros países. Essa é uma realidade também no Brasil. As startups estão se consorciando com empresas maiores ou mesmo entre si para conseguir vender para governo. Sí. El señor Oliva también quería aportar algo a la conversación. Sí, mira, para nosotros el desarrollo del ecosistema, porque es un ecosistema, ¿no? Que va desde las universidades, el ciudadano. Nosotros hemos planificado una estrategia de alfabetización digital en la cual buscamos que el ciudadano nos demande los servicios de una manera digital. Y tenemos un plan, para el próximo año vamos a iniciar un piloto de 3.000 personas, buscando darle una certificación internacional a este ciudadano. Van a ser 3.000 personas que van a ser certificadas como ciudadano digital. Y de esa manera entonces es
no tanto de que nosotros como gobierno empecemos a pensar o imaginarnos qué cosas necesita el ciudadano, sino que el propio ciudadano nos las solicite, ¿no? En un parte. Y parte de eso también está el proyecto que necesitamos comunicar a este ciudadano. Nosotros, uno de los proyectos más importantes que queremos dejar como legado es el de 100% cobertura, que queremos ser uno de los primeros países de Latinoamérica en tener a toda su población conectada a Internet, y estamos haciendo grandes esfuerzos para lograrlo. Y en paralelo, es un tema que el ecosistema no se puede descuidar, tiene que haber un equilibrio entre todo. La idea es que los héroes que van a lograr estos legados también sean admirados por los niños. Una de las cosas que me llamaba la atención es que uno de los juguetes más vendidos ahorita en la temporada ha sido el kit de YouTuber. Y no se está manteniendo el equilibrio de que los kits de robótica o de programación también son importantes para los niños, pero no han tenido tan buena venta. Entonces, es importante de que los héroes que logren esta transformación digital también sean valorados y que las universidades puedan también empezar a fomentar esto. Una estadística que vengo repitiendo de hace varios meses es de que estamos formando igual o menor cantidad de ingenieros en TICs que hace 10 años, lo que nos está diciendo es que los estudiantes no se están motivando aquí en Panamá a estudiar estas carreras. Sin embargo, te encuentras de que los community managers y otras profesiones afines sí están creciendo, pero no necesariamente de una formación profesional, ¿no? Así que para nosotros la integración con la universidad, que puedan propiciar startups que ofrezcan soluciones al gobierno, es una de nuestras prioridades también. Y les puedo decir, hoy en la tarde, Dios mediante, vamos a estar firmando con el rector de la Universidad Tecnológica un acuerdo para el desarrollo de soluciones que requerimos como Estado, pero desde la universidad. Usted ha hecho un anuncio súper importante y vamos a evitarle la molestia de que se le amotinen en la puerta de la AIG las 3.000 personas que van a querer ser ciudadanos digitales. Cuéntanos esto, cómo se logra, cuáles van a ser los requerimientos, porque le va a pasar. Sí, lo que estamos enfocando hicimos una matriz para identificar dónde estaban los puntos más vulnerables. Cuando nosotros vemos estas estadísticas que dicen de que tenemos 2.5 celulares por cada panameño, pero también te encuentras que tenemos 700.000 panameños que ni siquiera tienen un celular. Entonces son estadísticas un poco engañosas. Tenemos 400.000 panameños que sí tienen celular, pero que no tienen tecnología de smartphones. Entonces, si tú sumas estas dos características, te vas a encontrar que casi más de un 20% de la población no está siendo un ciudadano digital y está muy lejos de serlo. Así que estamos orientando esto a esa población. ¿Cómo va a ser el proceso de escogencia? Bueno, la matriz que hicimos va a ser en los lugares donde están estas personas que no tienen acceso. Por ejemplo, lo que es la ciudad de Panamá y las áreas urbanas son donde más probabilidades o donde más el uso de smartphones están siendo utilizados. Así que podríamos decir que son los ciudadanos que más probabilidades tienen de estar accediendo a estos servicios. La idea es que a medida que nosotros vayamos inaugurando los centros de comunicación, por ejemplo, ahorita en diciembre vamos a estar inaugurando el proyecto de Gunayala, donde vamos a estar beneficiando más de 10.000 personas. Hace un mes inauguramos el proyecto de 13.000 personas en Darién y tenemos para el primer cuatrimestre del próximo año lo que es Llanotubrí en la comarca Nove, que entre estas tres poblaciones estaría sumando más de 30.000 personas. En esa matriz de personas lo vamos a enfocar. Ya lo escucharon. Sara. Sim, também gostava de acrescentar uma experiência portuguesa que temos vindo a desenvolver também nos últimos anos, por vista a trazer para o digital o cidadão, tanto a promover a literacia digital no serviço público. Temos um projeto a qual designamos o Espaço do Cidadão, que no fundo é a disponibilizar uma rede muito alargada. Portanto, temos um Espaço de Cidadão quase ao nível da freguesia. Hoje em dia temos mais de 600 destes postos, onde se faz o atendimento dos principais serviços do Estado, mas de uma forma digital mediada, ou seja, o cidadão não conhece que existe aquele serviço disponível nas plataformas digitais, dirige-se a um serviço presencial, mas é atendido por alguém que não lhe vai prestar o serviço da forma tradicional, vai aceder ao serviço através de um portal, vai pedir a identificação eletrónica ao cidadão, no seu cartão. Se ele não ativou
a sua identificação eletrónica falo na altura e vai ensinando passo a passo como é que se faz aquele serviço digital, na expectativa que da próxima vez que ele quiser registar como que alterou morada, quiser entregar a sua declaração de impostos, quiser, no fundo, solicitar um serviço de saúde, que o possa vir a fazer no futuro através do portal de serviços públicos. Portanto, no fundo, é, ao mesmo tempo, um serviço que entrega ao serviço público que é necessário, mas, por outro lado, forma ao cidadão para que da próxima vez o possa fazer num formato digital. Agustinho y Leticia, los dos hablaron hace poco de la importancia de las profesiones del futuro. Hace poco viajé a China, a la planta de Huawei, y fue increíble ver el ensamblaje de los celulares, pero más increíble aún la historia de hace un par de años atrás, en la que en una línea de producción trabajaban por turnos de 3 horas 18 personas y hoy solamente hay 2, porque los robots han logrado suplantar esa mano de obra del hombre. Entonces quisiera saber, viendo estas tendencias, viendo lo que está pasando en el sector privado y viendo también las menores oportunidades que hay en profesiones tradicionales, ¿cuáles serían estas profesiones del futuro que ustedes creen que a nivel de gobierno o países se debería apostar? No, es muy difícil, pero contesta tú. Acho que é difícil, acho que essa é uma resposta, acho que é a resposta de $1 milhão, vamos dizer assim, quais são essas profissões, quais são essas competências, né, que a gente precisa trabalhar hoje para responder à demanda do futuro. Mas o que a gente tem visto muito é a questão da criatividade, né, então o que está sendo muito defendido é que todas as profissões que hoje a gente entende que a robótica, que os robôs podem substituir no processo de automatização, a gente tem que entender quais são os diferenciais competitivos do ser humano e estimular cada vez mais isso, que é a questão da criatividade, do raciocínio, da empatia. Então, tem uma série de competências que a gente entende que essas competências vão ser muito utilizadas nessas profissões do futuro. O que eu acho que é um ponto importante, e é um ponto que a gente discute muito lá no Brasil Lab, é a questão se isso é uma ameaça ou uma oportunidade, né? Então, tem toda uma discussão o quanto que vai agravar a desigualdade social ou quanto que isso, no fim, é mais uma revolução e depois o mercado, de alguma forma, ele se encontra e a gente consegue capacitar, requalificar, fazer um reskilling da mão de obra atual. Então, acho que essa é uma discussão que a gente tem visto, é uma preocupação muito grande das empresas, né, e principalmente ali no Vale do Silício, dessas grandes empresas de tecnologia, discutindo um programa de renda mínima, porque eles entendem que tem muitos países que não atravessaram o primeiro desafio da educação. Então, esse novo desafio do reskilling, dessas novas competências, vai ser muito mais desafiador de ser enfrentado. Então, de fato, existe uma percepção de que alguns países vão ficar para trás nesse processo. Então, acho que esse é um ponto muito importante, entender quais são esses países, o que esses países podem fazer para, talvez, né, um leapfrog, como a África tem feito, de usar a tecnologia para endereçar grandes questões que não foram endereçadas no passado, ou entendendo se hoje já existe uma capacidade humana instalada, como que a gente pode formar essa capacidade, né, esse capital humano, de fato, para dar conta desses desafios. Então, acho que, falando do caso do Brasil, eu acho que o Brasil ainda não acordou para esse desafio, acho que esse é um ponto muito importante. A gente está formando por ano cerca de 25 mil desenvolvedores, engenheiros de computação. A gente sabe que a revolução, acho que a China, o último dado que eu tenho é que eles estão formando 3 milhões por ano. Então, comparando esses números, né, é uma diferença muito grande. Então, essa questão desses profissionais digitais que entendam a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, tragam esses elementos do ser humano, que é a questão da criatividade, da empatia, desse raciocínio mais sistêmico, né? Eu acho que essa discussão é uma discussão super importante, que os líderes públicos, os políticos, os gestores, eles têm que estar cada vez mais atentos a isso. Completamente de acuerdo. Yo agregaría unas premisas, ¿cierto? Porque responder a la pregunta ¿cuáles deben ser las competencias y futuro de empleo hoy? Es difícil, en eso estamos, pero sí hay unas premisas importantes para tener en cuenta la discusión. Primera, la cuarta revolución industrial no empezó hoy ni ayer, lleva 7, 8 años. Segundo, la velocidad con que han venido pasando las revoluciones industriales, según su definición, así cada vez más rápido. Entonces, la primera para la segunda fueron 100 algo años, luego 60, entonces, y la quinta
La gente ya habla de la quinta revolución industrial, valga lo que valga, que sería en los próximos 7 o 8 años. Entonces, otra realidad. Tercera realidad, en cada revolución industrial y con la avanza de tecnología y la acumulación de conocimiento, siempre hay cambio de paradigma a nivel de producción, de productividad, de competencias, las mismas universidades. La diferencia ahora es que no tenemos tanto tiempo para reaccionar y tenemos que ser mucho más, estar más preparados que ser reactivos, ¿cierto? Otra premisa muy importante es el tema de megatendencias. El mundo camina, ya estamos, pero va caminando hacia más transparencia, acceso a información de los consumidores, de las personas, más acceso a educación de forma remota. Cada vez más tenemos que caminar hacia un mundo mucho más biosostenible. El tema de tecnología y la acumulación de conocimiento no va a parar, o sea, hay unas tendencias, son iguales y son globales. La pregunta es, realmente, ¿qué tenemos que hacer para responder a esto? Mencionabas Huawei, Leticia mencionaba las grandes empresas, Amazon, Huawei, Telefónica, Google, Microsoft, todos tienen sus programas de formación y están haciendo, creo yo, cosas interesantes, pero es la demanda de hoy, ¿cierto? Y el caso de Huawei, yo visité tal vez no la misma planta, pero fui al centro de investigación, son 80.000 ingenieros haciendo investigación. O sea, de dimensiones muy diferentes, ¿cierto? Y la capacidad realmente, no solo financiera, sino de escalabilidad es distinta. Nosotros creemos mucho, y Leticia mencionaba un poco eso, cuando uno piensa en responder esa pregunta hay que pensar casi en políticas de Estado, o sea, cuál es realmente la política de Estado hacia eso y cómo sumamos al esfuerzo de ayudar a retirar barreras, cosas tan, usar la palabra sencillas, de cómo se cambia un plan curricular de un curso pregrado hoy en día, cuánto tiempo toma. 18 meses, 24 meses, depende del cambio, pues, pero puede tomar hasta 2 años. ¿Cierto? Entonces la pregunta es cómo uno da el soporte incluso desde el punto de vista tecnológico, para validación, para asegurar transparencia, trazabilidad y inmutabilidad de los registros de certificación y con eso se retira una barrera para mayor agilidad en las mismas universidades, ya sea formal o no formal, como mencionaba Luis. O sea, creo que ese es un dato importante a la hora de pensar de cómo la tecnología puede realmente ayudarnos a caminar en ese sentido. Por cuando Leticia lo mencionaba, creatividad, agilidad, trabajo en equipo. A ver, cuando salen esos estudios y uno los ve como, bueno, las competencias que hay que tener de forma general, es una sorpresa. Que tengamos que ser ágiles, trabajar en equipo, pensamiento crítico, ¿cierto? No es una sorpresa. Yo creo que esa es una realidad. La primera cosa que me llama la atención es eso, ¿no? Ah, bueno, listo. Entonces, la pregunta es cómo tienes evidencias y argumentos técnicos que permiten tomar decisiones y que no sea solo porque nos parece, sino que realmente existen evidencias para eso. Gracias. Hablaste de normativas, regulaciones, en el caso del manejo de información de los ciudadanos y la unificación de los datos. Y aquí siempre hay una disyuntiva de qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué hacemos? ¿Normamos y después esperamos que vengan las innovaciones o ya cuando están en la puerta del horno, entonces corremos y hacemos una legislación? Quisiera que me hablaras un poco sobre eso. Sim, claro. Eu penso que este momento que estamos a viver, como também foi dito, é um momento de uma transformação muito forte, muito abrangente, muito disruptiva e muito rápida. E, portanto, o Estado não pode ficar alheio a isto que se está a passar. E, portanto, mais do que pensar no regulamento ou na norma para cada um dos casos em particular, porque é muito imprevisível as tecnologias que vamos ter daqui a 10 anos e as soluções que vamos ter, cabe ao Estado criar os ecossistemas de participação pública com as entidades de sociedade civil, com as startups, melhorar a educação do cidadão, a participação nestes fóruns, por forma a que estas tecnologias, à medida que vão sendo, e estas soluções tecnológicas, à medida que vão sendo disponibilizadas, sejam soluções que trazem valor público e que protejam os mais vulneráveis. Não é possível realmente termos normas e regulamentos quando não sabemos bem qual é a tecnologia que vamos ter amanhã. Mas é possível termos cartas de princípios, e é um pouco assim que nós estamos
a trabalhar nestes domínios, por exemplo, da inteligência artificial. Portanto, nós não sabemos ainda bem qual é o limite e quais são os dados que vamos poder aceder daqui a uma década, não é? Com todo a IoT, robotização, próteses inteligentes. Portanto, há um manancial de dados tão grande, tão grande, tão grande, encerrados no setor público e privado e no setor pessoal, não é? Portanto, das aplicações que cada um de nós hoje em dia utiliza, que é muito difícil legislar sobre isso. E, portanto, penso que a solução, aquilo que temos discutido em alguns fóruns em que participamos, é haver quase que back to basics, ou seja, voltar ao princípio. O que é o valor público? Quais são os princípios que queremos assegurar à nossa sociedade? A proteção, acesso, inclusividade e, portanto, baseando nessas cartas de princípios, então tomar as decisões caso a caso. Depois, se as tecnologias se estabilizarem, porque hoje em dia elas evoluem tão depressa, teremos normas y boas normas. Penso que esta é a forma de agir neste momento de transformação tão grande. Yo creo que hablando de normas, de conectividad y de gobierno digital, sería un desperdicio de mi parte no aprovechar esta oportunidad para hablar también del 5G y quisiera que usted como funcionario nos comentara en este sentido qué oportunidades observa como un gestor de políticas públicas en la implementación del 5G en Panamá, que ya vemos que hay algunos operadores que ya están anunciando un poco sobre eso y obviamente esto marca un mundo de oportunidades, no solamente con la rapidez que se puede descargar una serie de Netflix, sino con la disminución de la latencia, se llama, que nos van a permitir operaciones robóticas con menores márgenes de error, en fin, cuéntenos un poco sobre eso. Sí, es un tema que suena muy bonito y a veces la gente habla de las tecnologías tipo blockchain y todo esto como si fuera moda, pero realmente para el desarrollo de una tecnología que sea sostenible en el tiempo es importante desarrollar las bases. Nosotros hemos estado trabajando muy de la mano con la ASEP, la Autoridad de los Servicios Públicos, para que el desarrollo de 5G sea de una manera que nos permita no ampliar la brecha que existe entre el ciudadano que tiene más acceso económico y el que no, sino que sea un beneficio de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hoy en Panamá lastimosamente somos uno de los países de Latinoamérica que menor velocidad de descarga de Internet tenemos. O sea, aunque parezca mentira, es una problemática. Y para poder dar ese salto, nosotros creemos que el 5G puede darnos ese salto cuantitativo. Y lo que estamos haciendo es que primero vamos a hacer unos cambios en las normas, ya que actualmente tenemos problemas con las frecuencias y el uso del espectro, para lo que hoy en día tenemos en LTE y en 4G, que hay que resolver eso primero antes de pensar en 5G. Y en el mismo camino, lo que vamos a hacer es que hay que facilitarle los pilotos de incubación a estas instituciones basados en el proyecto que tenemos de 100% cobertura. Este proyecto lo que ha buscado es hacer alianzas público-privadas en donde el gobierno y la empresa privada puedan invertir para el desarrollo de las tecnologías y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, porque una de las mejores herramientas que existe para reducir la brecha de la desigualdad es el acceso a Internet, con el cual logramos mejorar la educación, podemos tener a los ciudadanos con mejores contenidos y siempre enfocando de que no solo sea para diversión, tiene que existir diversión, el Internet tiene que ser divertido, pero siempre con una estrategia en donde podamos mejorar la salud y la educación de nuestros ciudadanos. Esta pantallita que tenemos aquí nos indica que el tiempo se nos vino encima, ha sido súper entretenido, que fue lo más importante, motivador, de experiencia, de muchos desafíos y de retos, y quisiera que ustedes en cortitas palabras cierren este bloque informativo. Se eu fosse deixar aqui uma última palavra, acho que essa questão de troca de melhores práticas, acho que isso é super importante. Ano passado, a gente realizou no Brasil a primeira conferência GovTech, onde a gente trouxe experiências de outros países, né, para mostrar para o Brasil quais são os possíveis caminhos. Estivemos recentemente em Portugal, aprendendo com Portugal. Então, acho que essa troca de melhores práticas
tanto para o setor público quanto para as startups, porque eu acho que esse ecossistema de GovTechs, eles podem trocar muito também. No nosso programa de aceleração, nesse último batch, das 300 startups que se inscreveram, a gente tinha inscrições de 6 países diferentes, então acho que tem uma oportunidade de intercâmbio também para as startups. Então essa é a minha última mensagem, acho que a gente tem que trocar muito, porque os desafios são muito similares e possivelmente as soluções também são. Creo que dejaría 3 mensajes muy rápidos. El primero es, no sé si vieron las noticias, ahorita lo comentaba con una colega, en que China hizo un acuerdo súper importante con las Naciones Unidas para generar todo el tipo de insumos para la construcción de estándares de tema de reconocimiento facial. Si uno ve eso asociado a la estrategia de blockchain y desarrollo que están haciendo, vemos desde el punto de vista geopolítico y capacidad de desarrollo tecnológico, se viene una ola, yo creo que muy poderosa, y tenemos que prepararnos como región para mirar cómo sumamos y aprovechamos esa oportunidad. Es como el primer mensaje como del mundo de globalización. Segundo, agregado a eso, para nosotros la tecnología es un medio para un fin, ¿cierto? Independiente de la tecnología de reconocimiento, la claridad de que tenemos que realmente cambiar la forma como hacemos las cosas centrada en el ser humano si realmente queremos modificar el paradigma del mundo. Ese es el segundo mensaje, porque al final del día esto es sobre todo para nosotros un llamado a la acción. Y el llamado a la acción, y el tercer mensaje, es nuestro mantra, que es Be Human, Act Different, Change the World. Un llamado a la acción para realmente colocar al ser humano en el centro de las decisiones, pensando no solo hoy, sino a largo plazo, en una forma holística, actuar de forma diferente a nivel de las articulaciones y ejercicios de suma, sin egos, ni lógica con competencia, sino competencia, y que realmente pequeñas acciones pueden cambiar el mundo. Bem, eu acho que foi debate realmente muito interessante, muito variado. Eu resumiria em 3 palavras-chave que viemos debatendo sobre várias perspectivas. A primeira, participação. Portanto, a administração pública da amanhã deve ser aberta, deve ser participada. Portanto, não devemos tomar decisões sem falar claramente com cidadãos, sem envolvê-los na nossa decisão. A segunda, colaboração. Portanto, colaboração dentro e fora do Estado. Tivemos aqui vários exemplos de estruturas que, com sociedade civil, com startups, procuram desenvolver as soluções para os problemas atuais com perspectiva no futuro. E a terceira, governação. Portanto, o Estado tem que ser inspirador, o Estado tem que ser inovador, mas nós sabemos também que os recursos são escassos e, portanto, é muito importante termos muita transparência, muita accountability onde gastamos o dinheiro e, portanto, termos estruturas que permitam fazer a governação das estratégias digitais e prestar boas contas, por forma a que possamos avaliar se tomarmos as decisões certas e demonstrar claramente aquilo que fomos desenvolvendo aos nossos cidadãos. Nos encontramos, como bien hemos mencionado, en la 4ª revolución industrial, la llamada revolución de los sistemas ciberfísicos, ¿no? Pero hay un elemento muy importante que no debemos dejar escapar, yo creo que hemos sido muy técnicos hoy, que se llama la ética. Para nosotros, cada día estamos separándonos más de los sentimientos, de la empatía, de esto que nos llama y nos hace ser seres humanos. Yo creo que nunca debemos dejar de perder de vista de que todo lo que es tecnología son herramientas, pero que lo más importante somos nosotros. Las herramientas nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, para que nos llevemos mejor entre nosotros y para que todo el ecosistema del ser humano nos ayude a tener una mejor calidad de vida y ser mejores personas. Muchísimas gracias por ser impulsores de innovación y líderes de cambio. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Le damos la palabra a la presentadora.